Bom, então, hoje retomando, né, o nosso capítulo, é a terceira vez, né, o terceiro dia que nós estamos aqui dando sequência ao capítulo 2 do livro Renúncia. O capítulo que se chama Anseios da Mocidade. Então, está mostrando ainda, né, o relacionamento entre dois primos e uma terceira pessoa que é uma paixão, né, desse primo da Susana que se chama Cirilo, a Madalena. Ah, deixa eu só fechar o microfone aqui que está aberto já. Pronto. Gandalf também. Então, a gente estava no momento em que o Cirilo e a Madalena estavam conversando ali, eles foram na igreja, né, e escaparam ali para conversar a sós. A gente estava naquele momento em que a Madalena contou o episódio de um leitor de sorte que leu, né, a mão dela e falou que ela era uma moça que era bem nascida, mas tinha muita amargura na vida dela pela frente. E ela perguntou se ele acreditava naquilo, e ela mesma falando que não tinha dado tanto valor, mas ao mesmo tempo aquilo tinha impressionado ela. E aí o Cirilo, quando ela conta, né, ele fala: "E onde estava Dom Inácio que não repeliu o estúpido?" O Dom Inácio, né, que é o pai dela. Indagou o jovem Davenport bruscamente, cortando-lhe a palavra. Meu pai ficou furioso e, depois de repreender-me severamente, tomou as providências devidas, mandando que o feiticeiro fosse levado ao tribunal da Inquisição e que lhe aplicou disciplinas por uma semana e o deteve encarcerado mais de 3 meses. Então, aqui mais uma vez a gente vendo, né, os abusos que aconteciam por parte da Inquisição. Então, no caso dele, fica claro, ele era uma pessoa, um adivinho, que tinha uma mediunidade, tinha, de alguma maneira, informações sobre o planejamento reencarnatório da Madalena, mas era tratado como alguém que deveria ser punido. Tanto é que por uma semana ele levou as disciplinas, as punições, e ficou preso mais 3 meses. Mais tarde, o geral dos jesuítas cientificou ao papai que se tratava de um peregrino demente, de origem egípcia, que penetrara no reino através do Marrocos. E admitiste suas afirmativas? Quer dizer, o Cirilo ainda está querendo, de alguma maneira, né, falar assim: você acreditou nisso? Não acredita nisso? Interrogou Cirilo, evidenciando ansiedade por apagar qualquer resquício de impressão dolorosa no espírito da jovem. Apesar de muito impressionada, esclareceu Mademoiselle Villamil. Não acreditei nos sombrios vaticínios, mas não posso deixar de reconhecer que até hoje, Cirilo, minha vida tem sido tormentoso mar de preocupações infinitas. Tenho a impressão de que atingirei os 20 anos com um peso sufocante de velhice prematura. Então, ela fala: eu não, no fim fui levada a pensar, isso daí é besteira. Mas ela, como se falando, né? Mas a minha vida parece que está se concretizando dessa maneira. E olha, ela com menos de 20 anos, né? Fala assim: pelo andar, né, das coisas, parece que eu vou atingir os 20 anos já com uma velhice prematura. Depois de ligeira pausa, acrescentava: não desejo fraquejar, deixar-me vencer pelos presságios de um peregrino desconhecido. Sinto-me forte na fé em Deus e estou convicta de que o poder celestial me auxiliará nas lutas humanas. Entretanto, olha então como ela mostra que ela realmente tem uma fé, né? Ela se apoia em Deus, mesmo com as dificuldades. Mas ela fala assim: mas apesar dessa fé celestial, ela fala: entretanto, um detalhe houve na conversação do velhinho que nunca poderei esquecer.
é o que se refere a outras vidas. O destino está cheio de circunstâncias misteriosas. Nossa vida não terá começado no instante de nascermos no mundo. Devemos ter existido em outra parte. Então, aquele momento em que o adivinho falou que já viveram várias vezes e que ela tem coisas do passado, ela falou: eu não acredito em tudo o que ele falou, de maus presságios, mas aquilo é uma informação que me faz sentido para ela, né? Então imaginem que isso antes de surgirem, né, as ideias que concretizaram através do espiritismo a questão da reencarnação. Apesar de que a gente sabe que outras religiões, o espiritismo não foi o primeiro, né, a dizer sobre a reencarnação. Então, e ela confirmando, então devemos ter existido em outra parte. Creio que temos amado e odiado, e o esforço em que nos achamos se destina ao trabalho de redenção das nossas culpas. Não me detenho em tais ideias tão só por haver ouvido as advertências do adivinho errante, mas tenho tido sonhos significativos. O companheiro que lhe seguia as palavras com indisfarçável mal-estar apertou-lhe a mão e sentenciou: Que é isso, Madalena? Desvairas. Não te quero ver entregue a filosofias abstrusas. Se encontrasse esse feiticeiro infame, reforçaria as penas que lhe foram impostas pelos inquisitores. Ansioso por libertá-la dos pensamentos amargurosos, continuava: Casar-nos-emos e encontraremos aventura sem fim. Ficaremos em Paris ou onde quiseres. Lutarei por ti, tenho braços laboriosos e enérgicos. Futuramente, rir-nos-emos desses temores infantis provocados por um mendigo irresponsável. Os egípcios, como os orientais, foram sempre grandes imbecis. Caso seja de teu agrado, fixaremos residência na Irlanda junto dos meus. Levar-te-ei mais tarde a Londres. Excursionaremos até a Escócia e hás de ver que, em toda parte, o amor sincero será a chave de nossa aventura imortal. As almas que se adoram movimentam-se nos caminhos resplandecentes de luz. Então ele quis apagar toda aquela vibração ruim, né, dessa história do mendigo que leu a sorte dela, mostrando, né, um desejo de um futuro, né, cheio de amor, de promessas e de possibilidades. A jovem que ouvia, dominada pela emoção, pareceu olvidar as ideias transcendentes e profundas e respondeu enlevada: Sim, seremos felizes para sempre. Seguir-te-ei para onde fores. Anseio por conhecer terras novas, onde possamos sentir a felicidade unida a nós. Terras novas? Perguntou Cirilo, revelando-se iluminado por ideia súbita. Não será justo pensar em experimentarmos os largos horizontes da América? Então, porque a América, né, já tinha sido descoberta, né, nessa época e já existiam as colônias. Então, ele achou que, pelo que ela falou, talvez ela tivesse um sonho, né, de ir para a colônia com relação à questão, né, da Escócia e do França e ali do Reino Unido, seria a América do Norte. E aí, então, ele gostou da ideia. Talvez seja uma boa, né, irmos para a América. Ah, isso tem sido um longo sonho meu, disse a jovem de olhos coruscantes. Tenho sede inexplicável do mundo novo que nos acena à distância. Nossas grandes cidades corrompidas consternam e sufocam. Granada, Ávila, Madrid e Paris não diferem bastante umas das outras. Em todas vejo os homens como loucos, disputando realizações que lhes agravam os padecimentos espirituais.
Tenho sonhado sempre com as enormes florestas escuras, com os rios caudalosos, com as campinas verdes e sem fim. Edificaremos por lá o nosso ninho de amor, rematava o rapaz apaixonadamente. E falaram longamente da América, como duas crianças ansiosas permutando compromissos sagrados. Ao termo da palestra, o moço Davenport, ciente de todas as preocupações íntimas da sua amada, prometeu visitar-lhe os pais na noite seguinte, na casa de Santo Honorato, de maneira a criar o ambiente propício ao culto de suas esperanças em flor. Depois que Colete e Cecília procuraram a companheira para a volta, Cirilo fixou o olhar no vulto da carruagem até que se confundisse de todo com as sombras espessas. Largo tempo levou ainda a meditar, sentado junto aos nichos externos escassamente iluminados no bojo silente da noite. No dia imediato, ao entardecer, tomou o seu carro ligeiro, dirigindo-se à residência dos Villamil. Então ele foi visitar a casa, né? Queria conhecer os pais dela. Para começar, olha como tudo foi rápido, né? Uma noite, conversando com a Suzana, no dia seguinte, foi lá, conversou com a Madalena, e já no dia seguinte já foi visitar os pais dela para querer concretizar os sonhos, né, os planejamentos deles. E fazendo o possível por apagar os receios que lhe tumultuavam na alma inquieta. Como se comportaria na hipótese de lá encontrar Antero de Oviedo? Então, e se ele encontrasse lá na casa dos pais da Madalena o primo, que seria o prometido? Como ele se comportaria? Ele começou a se preocupar com isso. Teria força bastante para tratá-lo fraternalmente? Como o compreenderiam, por sua vez, os pais de Madalena? Engolfado em vastas cismas íntimas, parou à porta da casa indicada. Tratava-se de antigo edifício, dos que comumente eram alugados a famílias de tratamento, mas de reduzidos recursos financeiros. Extenso gradil, no centro um grande portão pintado de azul, cercava gracioso jardim onde as flores disputavam o beijo da primavera. Ao fundo, a residência de aspecto antiquado, com as características exteriores da época de Luís XIII. Cirilo bateu discretamente, sendo atendido com presteza por um lacaio, que lhe deu acesso ao interior, onde era aguardado com certa curiosidade. Dom Inácio trajava corretamente como se fora convocado a assistir a uma cerimônia solene, enquanto a esposa, muito pálida, acomodava-se à espaçosa poltrona de repouso, dando a impressão de que ali se conservava, não por impulso espontâneo, mas por inevitável obrigação da vida em família. Então, o Dom Inácio, o pai da Madalena, lembrando, né, que ele provavelmente é uma pessoa mais difícil, pela descrição dela, né? Criou problema em Granada, criou problema trabalhando, né, para o rei da França, tanto é que não estava mais por conta disso, e a Madalena, inclusive, tinha receio. E como foi dito agora, né, e a esposa estava ali para cumprir um papel, não porque ela lhe agradava estar ali naquele momento ao lado do esposo parada, né? Ambos estavam envelhecidos e alquebrados prematuramente. Ele, talvez por extravagâncias de toda sorte, ela, por certo, devido aos constantes desgostos. Junto aos dois, na sala que se caracterizava por linhas monótonas, Madalena, com sua radiosa juventude, parecia um raio de claridade, afugentando as impressões tristes. Dom Inácio acolheu o rapaz com ruidosas manifestações de simpatia. Não terá nesta casa as designações devidas aos moços de tratamento em Paris, disse satisfeito. Chamá-lo-emos Dom Cirilo, em homenagem à nossa Espanha distante. Então, o pai dela, né, é uma pessoa exagerada, talvez. Desse modo ficará mais íntimo, acrescentou Dona Margarida Fouquet,
de Saint-Megrin e Villamil, com um sorriso. Desejamos que este lar seja também seu. Então, muito bem recebido, né, pelos dois. E enquanto os jovens se alegravam experimentando a certeza da condescendência dos velhos generosos, Dom Inácio acrescentava: E pode estar certo, Dom Cirilo, de que sua estrela deve ser muito brilhante, porque minha esposa não acolhe a qualquer na primeira visita. Então, realçando o fato da esposa ter sido simpática com ele, que não era o comum. Riso geral coroa essas afirmativas ao mesmo tempo que a palestra descambava para as recordações das pátrias distantes. O jovem Davenport falou de suas lembranças da Irlanda e, depois de bordar inúmeros comentários em torno das relações entre espanhóis e irlandeses, Dom Inácio acentuou: Nossas afinidades religiosas com a Irlanda sempre foram estimáveis e confortadoras. Aliás, fui eu quem teve a honra de acender a primeira vela enviada pelos devotos do Santo Arcebispo de Armagh, em Dublin, na fogueira em que foram castigados em Granada alguns hereges de Longford, num de nossos maiores autos de fé. Esse parágrafo parece às vezes assim tão comum, né? Mas é muito chocante a gente realmente prestar atenção no que isso significa. Pessoas bem posicionadas, né, socialmente, religiosas, falando aqui, ó, um dos maiores autos de fé. Então, eu participei, eu tive a honra de acender a vela para queimar os hereges de Longford. É triste a gente ouvir isso, mas é exatamente o que aconteceu no passado. Então, ele está se gabando de ter feito parte. O arcebispo de Armagh, se a gente for lá em Dublin, né, na Irlanda, então ele quem mandou algumas velas de alguns hereges de Longford, que é uma outra região, e então o Dom Inácio participou, né, dessa queima desses ditos hereges da época ali que não eram aceitos pelo catolicismo na época. Cirilo franziu o senho, como quem se desagradava do assunto, e acrescentou: A psicologia da gente irlandesa é muito difícil e complicada, tal como a nossa na península, atalhou o velho fidalgo. É impossível esqueçamos nossas tradições para acompanhar o surto de loucuras e novidades que terminara projetando os povos no abismo. Não podemos confundir liberdade com licenciosidade, e seria falta grave aplaudir essa onda de tolerância criminosa que varre atualmente o mundo. Então, e aqui também eu vou chamar a atenção para isso porque a gente tem que pensar. O catolicismo, na época, caminhava para uma vertente que se distanciava das verdades do Cristo. Aqueles que questionaram isso, os protestantes, né, os calvinistas, os chamados huguenotes, eles eram tidos como uma ameaça a, ao reino de Deus, a palavra que colocava o Cristo como mestre, né, das nações e como sendo o catolicismo o porta-voz principal dessa mensagem. Então, o Dom Inácio, pai da Madalena, está falando que é um absurdo tolerar alguém vir e questionar a nossa igreja atualmente. Então, hoje nós vivemos uma época em que, na verdade, o espiritismo já está bem tranquilo com relação até
as lutas, né, que enfrentou em épocas de intolerâncias maiores. Mas aqui seguimos então no texto, né? Vamos ver. Então ele está falando, é uma falta grave aplaudir essa onda de tolerância criminosa ao que varre o mundo atualmente. Temos de ser exóticos em qualquer parte da terra. Será lícito estabelecer a desordem e dizer que se progride? Então a Espanha toleraria o chamado Edito de Nantes? Então eu não sei se vocês se lembram o que é o Edito de Nantes, mas foi um acordo assinado, né, se eu não me engano, por um presidente, pelo um rei da França na época, depois que aconteceu aquele grande massacre na noite de São Bartolomeu, onde inúmeros protestantes foram mortos, né, por assim, por cristãos. E isso está bem relatado em alguns livros, inclusive espíritas, né? O livro A Noite de São Bartolomeu, o livro Nas Voragens do Pecado, da Ivone do Amaral Pereira, é um livro para que quem não leu, olha, eu recomendo, vale a pena ler, até porque conta a história de um grupo de espíritos que estão encarnados nessa época de intolerância religiosa, que cometem absurdos e as repercussões desses atos através dos séculos, porque depois existem outros livros da Ivone que mostram também como esse que a gente está estudando, Renúncia. Um grupo reencarnatório depois, um grupo de espíritos afins reencarnando em outras ocasiões. Então, só um parêntese aqui. Mas o que, que ele está falando? Vocês acham que a Espanha tem que tolerar o Edito de Nantes? Quer dizer, já foi intolerância. Vou entrar aqui, ó. O Edito de Nantes foi um documento histórico assinado em Nantes pelo rei da França. O edito concedia aos huguenotes a garantia de tolerância religiosa após 36 anos de perseguição e massacre por todo o país, com destaque para o massacre da noite de São Bartolomeu em 1572. Então, depois de 36 anos em que cristãos perseguiam cristãos, matavam, massacravam, e isso não é na época do Cristo, isso é há pouco tempo atrás. Então, um rei, então o Henrique IV, achou, gente, nós temos que tolerar, né? Então, assinou esse edito e aí o que que acontece? Alguns não concordam. Falam, não, nós temos que continuar matando os protestantes, porque eles são um herege, são uma afronta, supostamente, à nossa religião. E aí ele fala, nunca. Julgo que a fogueira deve cercar os hereges e os apóstatas onde quer que estejam. Pelo menos isso constitui elevada instrução de nossos santos padres. Então eu fico assim. Hoje isso tem que chocar a gente. Graças a Deus choca. Não para que a gente haja da mesma maneira, mas o quão distante isso está do ensinamento de Jesus e o quanto que isso foi aceito pela humanidade por espíritos que, como esse, o pai da Madalena, esqueci o nome dele agora, o Dom Inácio, falou assim: não, a fogueira tem que continuar queimando essas pessoas. E isso por quê? Porque os nossos santos padres nos instruem assim. Se o traidor da pátria deve ser condenado, muito mais criminoso é o traidor da fé. Então, como a gente é incoerente muitas vezes, a gente, em nome do Cristo,
A gente mata um irmão tacando fogo. E quem faz isso, imagine, isso daqui, esse livro, né, aconteceu, então, no ano, aqui não, no começo do livro, deixa eu ver, no começo do capítulo, ó, em 662. Imaginem espíritos que há pouco tempo atrás estavam cometendo esse tipo de atitude, né? E que poderíamos ser até um de nós. Como é que nós vamos ressarcir, né, a- o débito para com a humanidade ou para com aqueles que fizemos essas coisas? Então, como que nós vamos pagar? Como que nós vamos aprender? E nós, muitas vezes, estamos passando por isso. Algumas pessoas que estão encarnadas hoje, inclusive aqui no Brasil ou lá na Europa, são esses espíritos que são inúmeros. E como eu falei, podem ser qualquer um de nós. Então, para que a gente aprenda a aceitar as provações, as dificuldades maiores que possam aparecer na nossa vida, porque nós não sabemos em que momento, em que lado que nós estávamos há poucos séculos atrás. E aí, né, ele falando daquele jeito, o rapaz esboçou um gesto de leve desacordo, obtemperando delicadamente. De acordo no que se refere à política, a administração desordenada é sintoma de desagregação e ruína. O mesmo, porém, não ocorre quanto às crenças. A crenças. Considero que, em matéria de manifestações religiosas, outras seriam as circunstâncias se todos entendêssemos o valor do perdão. Olha que com educação, né? Porque o Cirilo também poderia achar aquilo um absurdo tão grande, mas com educação, até porque a etiqueta da época, né, a educação da época, a cultura da época também era muito mais respeitosa com relação a determinadas pessoas, situações. Mas então ele fala, eu concordo na questão da política, mas na questão da religião, olha Cirilo como já entende melhor o que o Cristo passa. As circunstâncias seriam outras se todos entendêssemos o valor do perdão. E está falando isso para quem? Para um cristão, que deveria saber que Jesus ensinou e pregou o perdão. E às vezes a gente lê essa história, ouve essa história e acha realmente um absurdo isso que está acontecendo. Mas vamos ser sinceros com o nosso dia a dia, com as nossas dificuldades. Se não existem pessoas e situações que nós temos dificuldade de perdoar. No dia a dia, a gente coloca, lida com aquelas pessoas e com aquelas situações, assim, totalmente diferente daquilo que a gente aprende ou estuda ou busca entender sobre os exemplos do Cristo, de Jesus. E então, aí Cirilo fala sobre o perdão, e o que Dom Inácio fala? O Senhor é muito moço, replicou Dom Inácio sereno, como a dizer assim, né? Ingênuo. Só mais tarde poderá compreender que o perdão dissolve a família. Olhem que contradição, que absurdo, né? Que incoerência. Mas é a maneira que ele está distorcendo as informações, as orientações celestes para seguir da maneira que ele acha que é o certo. O jovem fez menção de espanto e respondeu instintivamente: Mas Jesus perdoou sempre, Dom Inácio. O velho fidalgo, entretanto, como quem se habituara a interpretar os textos evangélicos pro domo sua, quer dizer, da maneira que lhe convém, mas olhem isso, ele não é um leigo sobre os ensinamentos de Jesus. Mas, como muitas vezes nós fazemos, nós interpretamos o texto bíblico, a Boa Nova,
a mensagem de Jesus ao nosso bel prazer. Assim, olha aqui, Jesus é bonitinho aqui, aqui eu faço. Mas aqui não é tanto assim, né? Jesus é outro patamar. Eu sou humano, eu me permito fazer assim. Então a gente arruma desculpa para continuar fazendo o contrário do que Jesus nos pediu e ainda achando que está certo. Então, o Dom Inácio, como alguém que já era um estudioso dos textos, da maneira que lhe convém, esclareceu sem qualquer preocupação de espírito. Esse problema foi estudado por mim junto ao inquisidor Mor de Granada. Depois de algum tempo, chegamos à conclusão de que se o Cristo suportou os algozes, olha isso, ele e outro inquisidor Mor discutindo essa questão do perdão. Eu falo, mas Jesus, se ele suportou aqueles que prejudicaram ele, mandou também que o homem orasse e vigiasse incessantemente, como se isso justificasse alguma coisa, né? Então, o que tem a ver? Orasse e vigiasse, então isso faz com que a gente tenha que punir. Porque olha a linha de raciocínio. E o Senhor já observou alguém vigiando sem armas? Em que lugar do mundo a sentinela pode abraçar o inimigo? Então, olhem como a gente arrazoa. Arrazoar, né? Encontrar razão acima das orientações divinas para a gente continuar justificando o que é injustificável. Hoje, para nós, parece um absurdo isso que está sendo discutido aqui. Mas porque a gente está de fora. A primeira coisa é essa, né? E segundo, porque na cabeça dele, Dom Inácio, ele está envolvido de tal maneira que ele está acreditando naquilo que ele mesmo está criando como justificativo. Cirilo não estava acostumado a discussões religiosas e, ouvindo tal argumento, silenciou com profunda estranheza, ao passo que o interlocutor, observando a desaprovação que lhe transparecia dos olhos, tratou de mudar de assunto, acrescentando: Não poderíamos nunca aplaudir uma corte desordenada e indiferente como a de França. Quer dizer, ele percebeu que talvez tenha exagerado e que estava desagradando a conversa com o Cirilo, resolveu mudar de assunto. Mas vamos analisar o padrão desse espírito. Alguém que quer o tempo todo encontrar defeito nas coisas e nos outros. Então, é alguém que o tempo todo está em conflito, em contenda, estimulando contendas. Então, agora ele resolveu falar mal da corte da França. Nesse ponto da conversação, Dona Margarida, considerando que as expansões do marido poderiam melindrar o rapaz, advertiu calmamente. Então, a Madalena é a filha, né? A pessoa por quem o Cirilo está apaixonado. E a mãe da Madalena é Margarida. Ora, Inácio, não generalizes. Suponho que na tua idade qualquer pessoa deve examinar acontecimentos e fatos sem a paixão que só envenenar as melhores fontes do caminho. Por que acusar a corte quando a culpa não pode cair indistintamente? Todos os governos são ótimos quando somos jovens. O velho fidalgo impertigou-se, confiou os bigodes, fitou a esposa sobranceiramente e sentenciou: A senhora acha, então, que falo por ouvir dizer? Há 3 anos, com a mesma velhice de hoje, assisti à assinatura do nosso tratado com a França, na Ilha dos Faisões,
acompanhado de Dom Luís de Haro, e não sentia qualquer desalento. Aos meus olhos, as águas de Bidasoa estavam belas como nunca, mas não posso repetir semelhantes emoções nesta terra de polifrontes. Consideras então que os franceses devem pagar pelo teu abatimento de agora? Perguntou a nobre senhora serenamente. Há tanta gente sem juízo em Paris, como em qualquer grande cidade espanhola. Além do mais, cada região tem os seus costumes próprios e, naturalmente, um francês não se sentiria tão bem se fosse compelido a viver sob o ritmo das tradições espanholas. Então, olhem que a esposa está tentando trazer uma lucidez, né, na conversa. Ele está reclamando que ele não está habituado, né, a algumas diretrizes da França, que é o país que não é o seu país natal, e ela tentando fazer ele enxergar, invertendo os papéis. Um francês também talvez não estivesse à vontade ou feliz sob as diretrizes dos espanhóis. Ah, sim, replicou Dom Inácio sem conseguir disfarçar a irritação. Para os franceses, todos os descalabros podem ficar bem, mas eu sou um homem antigo e é preciso não esquecer que minha família descende de parentes colaterais da rainha católica. Então, achando que o fato dele ser nobre, sangue nobre, né, ele tem proteção ou não deva passar por determinadas coisas. E depois de um gesto significativo, rematava orgulhoso. Minha filha e eu não fomos nascidos nas margens do Garona, tampouco ao pé das águas sujas do Sena. E olhem que interessante, né? Tá falando tudo isso ali, combatendo, né, o país onde ele está morando a todo custo. Nesse instante, contudo, antes que Cirilo pudesse interferir com alguma observação afetuosa e conciliadora, ouviu-se o ruído de um carro, que parecia trazido por cavalos resfolegantes. Dona Margarida, como se já estivesse alheada do pequeno atrito doméstico, fez um sinal à filha, revelando maternal preocupação e falou: Madalena, previne lá dentro. Antero deve estar regressando de Versalhes. Enquanto a jovem se dirigia para a sala da copa, o moço Davenport prestou atenção a fim de observar o recém-vindo, cujas passadas fortes se faziam ouvir quase junto à porta de entrada. Então a dona Madalena prevenindo, né, falando assim, é melhor que você não esteja aqui, né? Ia finalmente conhecer o rival. A presença do sobrinho de Dom Inácio em plena sala não lhe deu oportunidade a mais vastas considerações íntimas. Antero exibia dotes singulares de beleza física, nos seus 30 anos bem formados. Alto, elegante, cabelos negros e ondulados, tez levemente amorenada, peninsular, olhos argutos e indefiníveis, deixava transparecer nas maneiras polidas um quê de intencional. Dir-se-ia que suas atitudes delicadas não eram sinceras, mas oriundas do profundo artificialismo de quem não se deixa conhecer tal qual é. Apresentado ao rapaz irlandês, cumprimentou-o cordialmente, embora seus olhos parecessem interrogar a razão da sua presença ali, e depois de se encaminhar para o interior, enquanto a palestra prosseguia suavemente, regressou à sala, onde prestou singular atenção aos olhares significativos trocados entre a prima e o visitante inesperado, compreendendo que o seu campo afetivo fora invadido por influências estranhas. Embora não manifestasse o mal-estar que aos poucos se lhe apossava do espírito, de quando em vez dirigia o olhar indagador para a tia e mãe adotiva, como a interrogar sobre as pretensões desconhecidas do intruso. Então ele percebeu, né, que alguma coisa ali era uma ameaça.
com relação à presença do Cirilo. A uma pergunta direta do velho fidalgo quanto à marcha dos trabalhos que lhe competiam, respondeu cortesmente. Então, aí, uma conversa, né, entre o Dom Inácio e o Antero. Todas as obrigações obedecem ao ritmo normal e o senhor pode crer que, em breves dias, Versalhes reunirá toda a corte e será o centro da vida política da nação francesa. E o rei? Perguntou Dom Inácio, exprimindo certa inquietação nos olhos. Expediu a ordem de pagamento da minha disponibilidade? Por enquanto não, esclareceu o interpelado. Ainda hoje, porém, pude avistar-me com Sua Majestade quando procurei o Sr. Colbert, trazendo-lhe hoje a boa notícia de que o soberano pede o seu comparecimento em palácio. Para quê? Rosnou o nobre espanhol quase colérico. Amanhã farás o favor de dizer ao rei dos franceses que, se me chama para me despojar de algum bem, os meus ministros já me usurparam as dignidades. Se pretende conferir-me honras, agradeço-as. E se me oferece algum favor, não necessito de suas esmolas. Então, olha que orgulhoso, né? O sobrinho falando que o rei vai chamar ele e ele já dando justificativa para qualquer uma das possibilidades desse chamado. Após uma pausa que ninguém ousava interromper, rematava com esta afirmativa. E se Sua Majestade manda buscar-me, visando a fins mais ásperos, podes afirmar-lhe que não será necessária minha presença em palácio para que me mande ao Pelourinho. Bastará uma ordem. Madalena, muito acanhada, observava Cirilo, que acompanhava o diálogo do tio e do sobrinho com alguma estranheza. Esperava-se que Dona Margarida viesse à discussão com interferência conciliatória. Mas foi Antero que desfez o silêncio, ponderando com calma. No entanto, meu tio, é possível que as coisas sejam conciliadas em seu favor. Como sabemos, o Sr. Fouquet já não permanece à testa dos negócios públicos. E achas, porventura, que o soberano é melhor do que o ex-ministro? Um remendado não poderá condenar um andrajoso. Fouquet não se retirou do cargo pela sua prodigalidade nas despesas. A causa de tudo no capítulo da sua demissão foi o escândalo dos ciúmes por Mademoiselle Lavallière. Antero ia exprimir um gesto de desacordo, mas o fidalgo continuou. Não permito que me contradigas. Imagina como é um senhor difícil, né? Acaso não estás farto de saber que aqui em França são as mulheres que fazem os ministros? Dona Margarida, desejosa de imprimir novo rumo à conversação, a fim de que o esposo não incendisse nos comentários apaixonados, aventurou. Suponho, Inácio, que deves ir. Ainda que não conseguisses um acordo para o recebimento do que te é devido, essa visita dar-te-á ensejo a qualquer combinação com a rainha. Eu? Bradou ele com energia. Que me poderia dar a desventurada infanta, necessitada de quase tudo em seu ambiente doméstico? Poderei procurar a filha do meu soberano para chorar as desditas, mas nunca alimentando o propósito de pedir qualquer coisa. Em todo caso, seria útil alguma tentativa, exclamou Cirilo Davenport timidamente, receoso de ser tomado como indesejável nas combinações familiares. Imagina, ele resolveu dar um palpite em toda essa conversa, tentando conciliar, né? Falou assim, acho que pode ser útil, né? Alguma tentativa sua. Dom Inácio Villamil, porém, carregou mais expressivamente o semblante e sentenciou. Mas eu sou um homem da velha têmpera. O rapaz, compreendendo-lhe a resistência inquebrantável, baixou os olhos e calou-se. A palestra chegou ao fim
com as expressões conciliatórias de todos ante a intransigência do velho fidalgo. Nenhum argumento lhe modificou a atitude. Nas despedidas, notando a ternura dos olhares e gestos da prima e do jovem Cirilo, Antero sentiu que mortal ciúme lhe envenenava para sempre o coração. 2 semanas passaram, repetindo-se diariamente a visita de Davenport, as ideias intransigentes de Dom Inácio e a perplexidade do sobrinho dos Villamil, que vinha de Versalhes a Paris de 3 em 3 dias. Então, o cenário, né, que a gente mais ou menos está entendendo aí de dificuldades do o padrão, né, espiritual do Dom Inácio, o Antero de Oviedo, então, percebendo que o Cirilo realmente é uma ameaça, o Cirilo, mesmo assim, voltando diariamente na casa, e 2 semanas se passaram se repetindo essa mesma cena, né? A intransigência do Dom Inácio, a perplexidade do Antero e essa cena se repetindo ali na casa. E por hoje nós vamos parar por aqui, porque ainda falta uma boa parte aqui do capítulo, mas na semana que vem a gente volta então a partir do item 46. Provavelmente na semana que vem a gente acaba esse capítulo, né, dos anseios da mocidade. Então, falando sobre esse relacionamento aí, o início desse relacionamento entre o Cirilo, a Madalena e a Susana, que não vai ficar esquecida, e o Antero de Oviedo, que são os 4 personagens principais do envolvimento, né, amoroso do livro 50 anos depois. Certo? Certinho, Marco. Alguma dúvida ou alguma observação que vocês queiram fazer? Não, só aprender aí. Então, maravilha. Então, mais uma vez, agradecemos a Deus aqui pela oportunidade, né? E uma ótima semana, uma ótima noite para vocês. Que assim seja. Até Boa noite. mais. Tchau, tchau.